Saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar a respeito da lição da Escola Sabatina, que é a lição número 4 do nosso terceiro trimestre. E o tema basicamente dessa semana é as pragas. Vamos estudar sobre as 10 pragas do Egito e também vamos estudar sobre os deuses do Egito. É tudo que vamos ver na lição desta semana. Para isso quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu aqui já estou com a minha lição aberta e antes de nós entrarmos na lição, convido você a fechar seus olhos e juntos vamos orar. Oremos. Senhor Deus que habita nos altos e céu, queremos te agradecer porque o Senhor é sempre bom para conosco. Cuide de nós, ó Pai, abre nos corações, nossas mentes nesse momento solene que queremos estudar a sua lição. Seja conosco, nos guie, dê-nos o Santo Espírito para que possa estar em nosso meio. São graças à hora que te rendemos nesse momento. Abençoe esse irmão, essa irmã que está orando comigo nesse momento, que vai estudando comigo a lição nesse momento. Seja com ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora entregamos nossas vidas ao Senhor e pedimos a bênção do Senhor no estudo da lição. Agora vamos passar para a nossa lição. A lição do domingo, ela nos fala a respeito das pragas. Ou seja, a lição dessa semana, ela fala basicamente com relação às pragas. A Bíblia relata uma história que aconteceu no Egito, onde que Deus chama Moisés para tirar o seu povo da escravidão. E Deus dá a missão a Moisés para ir poder libertar os filhos de Israel na opressão dos egípcios. E a palavra de Deus diz que o faraó, ele não cedeu quando Moisés falou com ele. E por isso que Deus mandou as 10 pragas no Egito. E essa semana nós estávamos estudando por relação às pragas, uma de cada uma, e também os deuses do Egito. Veja só o que a lição nos fala. Assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel como o Senhor tinha dito a Moisés. Esse é o verso para memorizar da nossa lição, que é o Êxodo capítulo 9, versos 39. Esse verso nos chama a atenção de que o Faraó, ele endureceu seu coração e não permitiu com que os israelitas pudessem ir adorar o seu Deus. O faraó queria com que os Israel continuassem estando aonde no Egito, não adorando seus deuses, mas sim exercendo o trabalho para o benefício do faraó, para o benefício dos egípcios. Mas a palavra de Deus veio a Moisés para ele poder libertar o filho de Israel para poder o adorar. O faraó, no entanto, não queria permitir que o povo de Deus fosse embora. A Bíblia nunca explica explicitamente por que o faraó estava tão relutante, apesar da ameaça militar que os egípcios temiam que os hebreus pudessem representar. Êxodo 1, versos 10. A Bíblia deixa claro que o faraó, ele não permitiu, ele não queria que os israelitas pudessem adorar o seu Deus. Mas resta-nos a dúvida, qual é a motivação que o faraó tinha para que o filho de Israel não pudesse adorar a Deus? A Bíblia deixa claro, diz que não soubemos motivos claros, mas nós soubemos que o faraó, ele temia o povo hebreu, temia o exército dos hebreus, ele temia a força militar hebreia, mas com isso o faraó também não permitiu, não quis deixar o filho de Israel ir adorar o seu Deus lá no deserto. E diz mais, muito provavelmente, como costuma acontecer com a escravidão, era uma questão econômica. Como os israelitas eram uma fonte de mão de obra barata, o faraó não queria perder as vantagens econômicas que esses escravos lhe proporcionavam. Assim, ele precisaria de algo mais convincente, não apenas para chamar a sua atenção, mas também para mudar seus pensamentos. Aqui o trimestarista ele deixa claro, ele diz que o faraó não queria que os israelitas pudessem adorar o seu Deus, porque o faraó ele tinha alguns benefícios com a escravidão dos hebreus. Ele tinha como benefício do que mão de obra barata e também economia. Os israelitas, eles trabalhavam para o faraó, eles faziam blocos, eles faziam tijolo, eles faziam muita coisa. E tudo isso lhe rendia uma mão de obra barata e tudo isso lhe rendia um valor muito econômico para o faraó. E com essas vantagens todas, o faraó não quis deixar o filho de Israel ir adorar a Deus. E também o faraó, ele foi endurecendo o seu coração, não permitindo com que o filho de Israel pudesse adorar a Deus. E na lição do domingo nós encontramos aqui Deus versus deuses. Esse tema é um tema que precisa muito a nossa atenção. É aqui onde nós aprendemos que o nosso Deus é todo poderoso. Não há outro Deus igual a Deus. Veja só o que a lição nos diz. As batalhas que se seguiram seriam entre o Deus vivo e os deuses egípcios. Os que agravavam a situação era que o faraó se considerava um desses deuses. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios ou contra o Egito em si, mas contra suas divindades. O egípcio venerava mais de 1.500 deuses e deusas. O texto bíblico é claro. Aqui a lição ela deixa clara
diz que Deus não lutou simplesmente pelos hebreus, para libertar os hebreus, mas sim Deus também lutou para mostrar sua divindade, porque os egípcios adoravam 1500 deuses e deusas, e também a Bíblia deixa claro, diz que o faraó se considerava como um deus, é por isso que ele desafiava Deus, porque ele se sentia Deus, ele se achava Deus. Agora Deus queria mostrar para ele que ele é todo poderoso, não há outro Deus acima dele. É por essa razão que nós encontramos as pragas sendo derramadas no Egito, e a Bíblia mais ainda diz: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Êxodo 12, versos 12. Essa verdade foi enfatizada novamente quando a jornada de Israel foi reencontrada. Contra os deuses, o Senhor executou o juízo. Neemias 33, versos 4. Aqui a lição é clara. Diz que Deus, ele agora se senta no seu trono. Ele diz para Moisés que eu executarei juízo. O que é juízo aqui representado? São as pragas que foram derramadas lá no Egito. Deus derrama as pragas para mostrar sua soberania, para mostrar sua grandeza e, acima de tudo, para mostrar que não há outro Deus acima do Deus a qual nós adoramos. E também diz que um exemplo desse juízo sobre os deuses do Egito é o milagre da vara que se transformou em serpente. Êxodo 7, versos 9 a 12. A Bíblia deixa claro que no Egito, quando Moisés foi falar com o faraó, ele mandou Arão jogar a sua vara no chão. E quando se jogou aquela vara no chão, aquela vara se transformou em serpente. Mas também os egípcios, por suas magias, também transformaram suas varas em serpente. Aí a vara de Arão, ele engoliu as serpentes da vara dos egípcios, mostrando claramente que Deus é soberano de todos os deuses. Então Deus, quando manda aquela serpente de Arão engolir todas as outras serpentes, demonstrava claramente o poder que havia na vara do Arão, o poder que havia na serpente de Arão, que Deus é todo poderoso e é capaz de destruir todos esses deuses. Porque na Bíblia, nós concordamos que a palavra de Deus nos ensina que a serpente, ela lá no Egito era considerada como um deus, era considerada como um símbolo de poder, era considerada como um símbolo de força. Então eles fizeram aquele teste para poder representar quem era maior. E naquele instante, a Bíblia nos ensina que Deus saiu vitorioso, engoliu as outras serpentes. E diz que quando a vara de Arão se transformou em serpente e devorou as outras serpentes diante do rei, foi demonstrada a supremacia do Deus vivo sobre a magia e feitiçaria egípcia. O emblema do poder do faraó não apenas foi conquistado, mas Arão e Moisés o seguraram em suas mãos. Êxodo 7, versos 12. E esse confronto inicial demonstrou o poder e a soberania de Deus sobre o Egito. Moisés, como representante do Senhor, tinha maior autoridade e poder do que o Deus faraó. Irmãos, aqui a lição é clara. Diz que a serpente devorou as outras serpentes, mostrando claramente que Deus é poderoso. E também o faraó, ele se apercebeu que agora o seu poder estava na mão de quem? De Moisés, estava na mão de Arão, porque as outras serpentes foram devoradas. E como a lição ensina, diz que a serpente representa um poder lá, representa uma força, representa um Deus, representa a supremacia dos seus deuses do egípcio. E aqui Deus engole todas as outras serpentes, mostrando claramente que Ele é todo poderoso. Que maravilha que nós encontramos. A lição do domingo, ela nos ensina que, irmãos, não existe outro Deus além de Deus. Essa é a razão que a Bíblia diz que sobre o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no cima, no céu e na terra. A Bíblia deixa claramente que a lição nos ensina a obedecermos a palavra do Senhor, porque não há outro Deus além do nosso Deus vivo, que habita nos altos céus. Ele é supremo, Ele é divino e, acima de tudo, Ele tem todos os poderes. E a lição da segunda-feira: quem endureceu o coração do faraó? Essa é uma boa questão. Quem endureceu o coração do faraó? Será que foi Deus que endureceu seu coração ou ele mesmo endureceu seu coração? 9 vezes o livro do Êxodo afirma que Deus endureceu o coração do faraó. Nós lembramos quando Deus fala com Moisés para poder libertar o filho de Israel. Deus diz que, olha, Moisés vai libertar. Ele diz que, olha, Moisés vai libertar os seus irmãos, mas não será fácil, porque eu endurecerei o coração do faraó. Aqui a lição deixa claro, diz que Deus endureceu o coração de faraó. Mas em que momento em que Deus endurece o coração de faraó? Será que foi Deus que endureceu o coração de faraó ou o faraó endureceu simplesmente sozinho o seu coração? A lição diz que outras 9 vezes é dito que o próprio faraó endureceu seu coração, de acordo com Êxodo 7, versos 13. Afinal, quem endureceu o coração do rei? Deus ou o próprio faraó? Essa é uma pergunta tão significante e tão importante que nós devemos aqui analisar. Veja só, é significativo que no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras, apenas o faraó seja considerado aquele que endureceu seu próprio coração. Ele começou o processo de endurecimento por sua própria vontade. A lição é clara, diz que o faraó, nas primeiras 5 pragas que caíram no Egito,
ele simplesmente endureceu sozinho o seu coração, aprofundando o destino da sua vida, aprofundando também as consequências e o destino que veio sobre todos os egípcios, por causa do seu endurecimento, por conta da sua ignorância e por conta também de não querer ouvir as outras pessoas. Muitas das vezes nós somos assim, ignoramos os conselhos, ignoramos palavras e endurecemos nossos corações perante a Deus, e não só perante a Deus, perante as outras coisas. Mas a lição nos ensina que nós precisamos de ser pessoas humildes, aquelas que aprendem com as outras pessoas, aquelas que ouvem. E a Bíblia deixa claro de que Faraó endureceu sozinho o seu coração. Primeiramente, Faraó endureceu sozinho o seu coração, mas Deus endurece logo o coração de Faraó. E nós vamos ver isso. Diz, a partir da sexta praga, no entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração do Faraó. Êxodo 9, versos 12. Mas por que Deus endureceria o coração de Faraó? Uma vez que Deus manda Moisés para libertar o seu povo. O que Deus queria ensinar? O que Deus quer nos ensinar com essa passagem? Veja só, isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha do Faraó, sua decisão voluntária, conforme havia dito a Moisés que faria. Êxodo 4, versos 11. Irmãos, a Bíblia é clara. Diz que Deus, ele endureceu o coração de Faraó, porque Faraó já tinha dado o primeiro passo de escolher endurecer seu coração. Porque Faraó já tinha dado o primeiro passo de não querer ouvir os conselhos de Deus. Agora Deus respeita as vontades, Deus respeita as decisões, Deus respeita o conselho. E o Faraó tinha um livre-arbítrio, ele podia aceitar e também podia negar as consequências que poderiam lhe vir. Mas ele decidiu escolher mais as consequências do que se abraçar a Deus. E foi isso que aconteceu. E diz mais, em outras palavras, Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar o Faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão do erro que sua mente se encontrava. O Faraó tinha uma escuridão de erro, daquilo que ele acreditava, daquilo que pensava sobre Deus. Deus manda aquelas pragas para poder lhe mostrar que ele não é Deus e existe um Deus que ele precisa adorar. Mas mesmo assim o Faraó recusou e continua a desafiar a Deus. Agora Deus endurece seu coração para que Deus ainda lhe mostre que Deus é poderoso e Deus tem uma capacidade enorme de fazer as coisas. É por essa razão que Deus endurece o coração de Faraó. E diz mais, Deus não criou o mal ou o pecado no coração do Faraó. Ao contrário, simplesmente o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Deus o deixou sem sua graça restritiva, abandonando a sua própria maldade. Ver Romanos capítulo 1, versos 24 ao 32. Aqui a lição é clara. Diz que Deus respeitou a decisão do Faraó e Deus lhe deixou, apenas Deus retirou a sua graça. Irmãos, falando da graça, todos nós hoje somos abençoados, temos a graça de Deus, a graça restritiva. Mas a Bíblia diz que Deus, ele vai retirar a sua graça no fim dos tempos, quando nós não nos arrepender. O que aconteceu com o Faraó também vai acontecer conosco quando nós continuarmos na ignorância, negando a verdade bíblica, negando a Deus e o negando dia após dia e o abandonando. A lição é clara. Diz que Deus manda Moisés para tirar o seu povo da escravidão do Egito, mas também a Bíblia nos ensina que Deus, ele vai retirar a sua graça quando nós formos ignorantes, quando nós formos desobedientes, quando nós tomarmos decisões e escolhas erradas na vida, Deus retira a sua graça. É o que aconteceu com o Faraó. Faraó tomou uma decisão errada e Deus retirou a sua graça. E as pragas lhe sobrevieram para lhe mostrar as consequências daquilo que ele havia escolhido. O Faraó tinha livre-arbítrio, podia escolher a favor de Deus ou contra. Ele decidiu contra. A lição é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, a obediência e a desobediência. Aqui nós estamos perante o livre-arbítrio. O Faraó tinha livre-arbítrio de escolher o bem e rejeitar o mal. E muitas das vezes nós preferimos o mal do que o bem. E a lição nos ensina que sobreveio as pragas para o Faraó porque ele decidiu escolher o mal. Ele escolheu o mal, ele escolheu errado. Ele escolheu mais as pragas do que a Deus. Ele escolheu o erro, escolheu oprimir o povo de Deus e escolheu ainda mais desafiar a Deus, todo Criador e todo poderoso. Então Deus, ele mostra que ele é soberano e ele é divino e ele tem poder e força para fazer todas as coisas. E aqui também nós aprendemos uma lição tão importante. Precisamos nós de aceitarmos a Cristo, recebermos a sua graça e acima de tudo obedecerem, porque Deus não criou o mal. Muitas pessoas atribuem que Deus criou o mal. Alguns dizem que Deus é quem criou o mal no coração do Faraó, mas Deus não criou o mal no coração do Faraó. O Faraó escolheu o seu próprio mal. O Faraó escolheu o seu próprio destino e o Faraó escolheu suas próprias consequências. E nós também temos escolhido. Pense bem nas suas escolhas diárias. Pense bem nas decisões que você tem tomado dia após dia. E isso nos ajuda a refletir bastante. Desde Lúcifer no céu, passado por Adão e Eva no Éden e o Faraó no Egito, até nós hoje, onde quer que estejamos, temos que escolher entre a vida e a morte. Deuteronômio 30, versos 19. A lição é clara. Desde que Lúcifer pecou no céu, desde que Adão e Eva pecaram,
nós estamos sujeitos à morte ou à vida, mas nós temos que escolher. De que lado você quer escolher hoje? Escolha Jesus como seu salvador pessoal, porque Ele te dará vida. E a lição da terça-feira, as 3 primeiras pragas. Aqui nós encontramos as 3 principais pragas, e cada praga tem o seu significado, e cada praga representa um Deus. Vamos passar para a primeira praga. Vamos lá. Deus informou a Moisés que o diálogo com o faraó seria difícil, na verdade, quase impossível. Êxodo 7, versos 14. No entanto, ele queria se revelar ao faraó e aos egípcios. Portanto, decidiu se comunicar com eles de uma forma que pudessem entender. Além disso, os hebreus se beneficiaram desse confronto, pois aprenderam mais sobre o seu Deus. Aqui nós encontramos que Deus fala para Moisés que, olha, vai libertar os seus irmãos, mas a missão não seria fácil, seria algo tão difícil. E Moisés aceita, e Moisés vai. Agora a Bíblia diz que esse confronto seria algo que poderia beneficiar também os hebreus, porque os hebreus duvidavam de Deus, os hebreus duvidavam do seu poder, os hebreus perderam a esperança, eles não tinham mais a esperança que Deus poderia os libertar ou que Deus estava com ele. Então era necessário que essas pragas acontecessem para que também os hebreus pudessem confiar no Senhor, pudessem derramar a sua confiança, pudessem ainda acreditar no Senhor Deus. E a Bíblia diz que eles se beneficiaram das pragas, porque eles aprenderam a confiar mais em seu Deus. E aqui diz, a primeira praga foi dirigida contra Rapi, o deus do Nilo, Êxodo 7, versos 17 a 25. O Egito dependia das águas do Nilo, onde havia água, havia vida. A água era vista como a fonte da vida. Então os egípcios criaram o deus Rapi e o adoravam como o provedor da vida. Aqui nós encontramos, irmãos, que sem água não há vida. A água é indispensável na vida do ser humano. Os egípcios adoravam um deus chamado Rapi. Esse deus era representado como um deus que providenciava água para os egípcios. Agora Deus manda a praga no rio Nilo para confundir o pensamento dos egípcios, para confundir, para mostrar para eles que esse Deus que vocês confiam, ele não tem poder de fazer nada. Se ele tivesse poder, ele poderia transformar novamente a água em sangue em uma água boa. Mas ele não conseguiu, mostrando claramente que esse Deus não tem poder. E veja só o que a lição ainda diz. Entretanto, só o Deus vivo é a fonte da vida, o Criador de todas as coisas, incluindo a água e o alimento. Transformar a água em sangue simboliza transformar vida em morte. Rapi não foi capaz de prover e proteger sua vida. E isso só é possível pelo poder do Senhor. A lição é clara. Diz que o único que provém a água é Jesus. Lembra que Jesus disse que eu sou a fonte da água viva. Quem beber de mim, ele terá rios de abundância de água em sua vida. Aqui nós encontramos que a água é vida. E Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é quem providencia a vida para nós. E o Deus Rapi, ele não tinha poder para providenciar a água para os seus adoradores. Que maravilha! Aqui nós encontramos a plena confiança no Senhor, onde que Deus é todo poderoso. Ele manifesta ao nosso favor, Ele nos protege. E quando a água é transformada em sangue, a Bíblia deixa claro que os hebreus tinham água boa, água limpa, água pura, água doce. Mas os egípcios não tinham nenhuma água, porque a água ela estava em sangue. E transformando a água em sangue representava o quê? Transformar a vida em morte, mostrando claramente que o Deus Rapi estava morto agora pelo poder do Senhor. E não só, que os egípcios, se continuassem a desobedecer a Deus, também estariam mortos. E leia comigo mais. Aqui uma parte diz, Deus então deu outra chance ao faraó. A deusa Ará, Eket, foi confrontada diretamente, Êxodo 8, versos 1 a 15. Em vez de vida, o Nilo produzia rãs que os egípcios temiam e detestavam. Eles queriam se livrar desses animais. O momento exato em que essa praga foi eliminada demonstrou que o poder de Deus estava também por trás desse evento. A Bíblia deixa claro que agora a deusa Ará, Eket, foi confrontada pelo Senhor. A Bíblia deixa claro, diz que Deus tirou todos os rãs, todos os sapos que viam no Nilo e foram no palácio real. Isso mostrando claramente que esse Deus Eket não tinha poder sobre as rãs, que não tinha poder, porque se ele tivesse poder, ele comandava as rãs para não sair no Nilo. Mas aqui nós entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas, a natureza, os animais, obedecem ao Senhor. Os rãs saíram, foram no palácio real, se espalharam por todo o egípcio, e essas rãs os egípcios temiam, detestavam, eles achavam aquela coisa nojenta, e esses rãs foram em suas casas. E diz mais, a terceira praga tem a descrição mais curta de todas, Êxodo 8, 16 ao 19. A palavra original em hebraica, kinim, pode se referir a animais como mosquitos, carrapatos ou piolhos. Essa praga foi direcionada contra Jebe, o deus egípcio da terra. Remetendo à história bíblica da criação, Deus produziu mosquitos que se espalharam por toda a terra, incapazes de imitar esse milagre, pois somente Deus pode criar vida. Os magos declararam isso e o dedo de Deus
Êxodo 8:19, o faraó, no entanto, ainda se recusava a ceder. Aqui nós encontramos que Deus agora manda todos os mosquitos, piolhos, para poderem ir na casa dos egípcios. Os egípcios sofreram com piolho. Aqueles piolhos que eles gozavam aos hebreus, aqueles mosquitos que eles zombavam dos hebreus, os piolhos que eles zombavam dos hebreus, agora aquilo vai para suas cabeças. A lição é clara, nos ensina que os egípcios ficaram tão mal com essas pragas. O que quer nos ensinar, irmãos? Toda desobediência traz para nós consequência. As pragas aqui que são derramadas no egípcio representavam a desobediência daquele povo, é recusar a adorar a Deus, é recusar a seguir a Deus. E se nós não seguirmos a Deus, não obedecermos a Deus, também teremos as pragas. Quais são as pragas? As 7 últimas pragas que serão derramadas no fim dos tempos, para todos aqueles que recusarão a Deus, para todos aqueles que não preparam a sua vida. Vamos obedecer a Deus, vamos guiar a nossa vida ao Senhor. E a Bíblia é claro, não há Deus acima do outro Deus. Aqui é claro, diz que Deus confunde todos os deuses. Irmãos, deixemos de adorar outros deuses, adoremos um e único Deus. Vamos falar agora da lição da quarta-feira, falar a respeito de moscas, gado e úlcera. Aqui nós encontramos a deusa egípcia Utashi, era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Kepri, associado ao sol nascente, a criação e o remanescente, era representado como uma cabeça de escarvalho besouro. Aqui nós estamos perante a um deus egípcio, o Achit. Esse deus era considerado como deus da mosca. E lá no Egito, cada deus tinha o seu significado, tinha o seu simbolismo. Agora Deus também confunde esse deus. Disse, esses deuses foram derrotados pelo Senhor. Enquanto os egípcios sofriam, os hebreus eram protegidos. Veja só que maravilha. Enquanto os egípcios sofriam com as pragas, os egípcios eram protegidos pelo Senhor. E diz mais, nenhuma outra praga os afetou. Tudo isso foi uma tentativa de Deus demonstrar ao faraó a grande verdade que ele é o Senhor no meio da terra. Êxodo 8, versos 22. A Bíblia deixa claro, diz que Deus ele manda todas as pragas, demonstrando claramente para o faraó que não há outro Deus além dele. E diz mais que por quanto os egípcios sofriam com as pragas, o povo de Hebreu, ou seja, o povo hebreu, tinha a proteção de Deus. Deus nunca deixa de proteger o seu filho, mesmo nos momentos difíceis, mesmo que caiam as pragas, nós seremos protegidos se estarmos com o Senhor. Se nós confiarmos, o adorar, invocarmos e mantermos a nossa fé no Senhor. E diz mais, assim o faraó começou a banhar, a pressão aumentou. Ele se dispôs a permitir que Israel adorasse a Deus e sacrificar a ele, mas apenas no Egito. Agora aqui o faraó ele tenta ceder, ele diz para Moisés, tá bom, eu vou deixar o vosso povo ir adorar a Deus, mas isso deve ser aqui no Egito, não podem sair. E vamos ver o que essa condição, se foi aceita ou não. Essa condição não podia ser atendida porque os egípcios adoravam alguns animais e sacrificá-los provocaria a ira deles contra os hebreus. Além disso, esse não era o plano de Deus para Israel. Essa condição que o faraó colocou não foi aceita. Por quê? Porque os egípcios adoravam certos animais, olhavam esses animais como deuses. Agora, eles quando dão essa condição a Moisés, Moisés recusa. Por quê? Porque no momento em que eles poderiam sacrificar esses animais para seus deuses, então os egípcios ficariam com mágoa, ficariam com dor, odiavam e acima de tudo, isso gerava uma perseguição grande, uma perseguição enorme. Por isso que Deus não aceitou, por isso que Deus não permitiu com que essa condição fosse aceita. E diz mais, a próxima praga encontra-se no livro de Êxodo 9, versos 1 ao 7. Atingiu o gado, a deusa egípcia do amor e da proteção. Era retratada como uma cabeça de vaca, o muito popular e estimado no Egito. Na quinta praga, outras importantes divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. Aqui nós encontramos que a quinta praga e a quarta foi derrotando os gados e também foi confrontando os deuses, foi derrotando os deuses. E diz mais na sexta praga, Êxodo 9, versos 8 ao 12, manifestou-se a derrota de Ísis, a deusa da medicina, magia e sabedoria, bem como de Sequimento, deusa da guerra e das epidemias, deus da medicina e da cura, que foram incapazes de proteger seus adoradores. Ironicamente, os magos feiticeiros ficaram tão aflitos que não podiam comparecer diante do faraó, mostrando que era importante
contra o Criador do céu e da terra. Aqui a lição é clara, diz que esses deuses foram confrontados pelo Senhor, foram derrotados, mas eles não tinham poder para poder o quê? Defender seus adoradores, para poder defender ou proteger seus adoradores. Irmãos, a lição é clara. Quando temos Deus, nós temos proteção. Lembre que o Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo nos momentos difíceis, quando o Senhor está conosco, nada irá nos faltar. E a lição é clara, diz que esses deuses foram confrontados pelo Senhor e não fizeram nada. Por quê? Porque eles não tinham poder. Mostrou claramente Deus que Deus é todo poderoso. Deus é o soberano. Pela primeira vez no relato das 10 pragas, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por mais difícil que essa frase pareça, quando entendida no contexto, revela que o Senhor nos permite colher as consequências das nossas próprias rejeições persistente a Ele. Irmãos, a lição é clara. Deus vai nos fazer nós colhermos o que nós plantamos. Quando nós rejeitamos a Deus, nós teremos consequência. E quando nós aceitamos a Deus, nós estamos de bom com Ele. Mas lembre-se que a obediência é fundamental na vida cristã. Temos que obedecer e aceitar a Jesus em todos os momentos da nossa vida. Esses egípcios sofreram porque não quiseram ouvir, não quiseram obedecer, não quiseram se rebaixar. Acima de tudo, eles se orgulharam, se levantaram, se impuseram contra Deus, desafiaram Deus. Ali lhe veio todas essas consequências. E essas consequências todas também nós iremos colher se nós desobedecermos, se nós não obedecermos a Deus. Irmãos, cada um pode ter consequências diferentes. Egípcios sofreram as 10 pragas e na sua vida você pode não sofrer as 10 pragas, pode sofrer uma outra consequência para além dessa, mas é uma ilustração que a palavra de Deus quer nos mostrar, é um ensinamento bíblico que quer deixar para nós Deus hoje, que precisamos de obedecer a sua palavra. E a última lição da quinta-feira diz, granizos, gafanhotos e escuridão. Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral, retratando como aquela que controlava o que ocorria sobre o céu e na terra. Osíris era o deus da colheita e da fertilidade. O granizo é associado ao juízo divino, Isaías 28, versos 12 ao 17, Ezequiel 13, 11 a 13. Nessa praga, aqueles que consideraram suas propriedades em um abrigo seguro foram protegidos. Êxodo 9, versos 20 a 21. Todos foram testados, creriam na palavra de Deus e agiriam de acordo com ela. Aqui nós estamos perante algumas pragas tão importantes. A Bíblia deixa claro, diz que lá havia deuses que controlavam a atmosfera. Agora Deus manda a praga de granizo para confundir esses deuses, para mostrar que não há outro Deus que controla a atmosfera além do Deus criador do céu e da terra, além daquele mesmo que criou o céu, além daquele mesmo que criou a atmosfera. Irmãos, Deus é todo poderoso, Ele conhece todas as coisas, porque Ele é o criador de tudo. Esse Deus Osíris, esse Deus que controlava o espaço sideral, Ele não tinha criado isso. Agora Deus confunde a eles, mostrando claramente que, irmãos, o Deus que vocês adoram é incapaz de fazer parar esses granizos. Por isso que Deus derrama lá os granizos. E diz mais, a preservação da vida do faraó tinha como propósito tornar Deus conhecido no mundo. Êxodo 9, 16. O rei confessou que havia pecado, mas logo depois voltou atrás. Irmãos, depois dessas pragas todas, quando Deus agora deixa cair granizo e quando a escuridão afeta o Egito todo 3 dias, uma escuridão que poderia se palpar, a Bíblia deixa claro que o rei, agora ele se arrepende, ele confessa seu pecado a Deus. Só que o rei, quando se arrepende, ele mais logo volta para trás. O que isso quer nos ensinar, irmãos? Irmãos, quando nós nos arrependemos, deixamos o mundo, deixamos de pecar, nós temos que abandonar e não precisamos voltar mais atrás para buscar aquilo que nós deixamos. É importante que nós possamos nos entregar de todo o coração a Deus, adorar a Deus de todo o coração e não voltarmos atrás. Lembre mais o que a lição nos diz. Sete era o deus da tempestade, guerra e desordem. Junto com Ísis, era considerado uma divindade da agricultura. Shu era o deus da atmosfera. Serapis personificava a majestade divina, fertilidade, cura e vida após a morte. Nenhum dos deuses egípcios impediu o juízo divino. Êxodo 10, versos 4 ao 20. Pois os ídolos não são nada. Isaías 44. Os servos do faraó insistiram para que eles deixassem Israel ir, mas ele recusou novamente. Aqui estamos o endurecimento mais uma vez de faraó, onde que o faraó agora ele volta atrás, mas ele
agora ele muda de ideia, deixar o povo de Israel, mas ele volta atrás. Irmãos, a Bíblia deixa claro que todos esses deuses não poderiam fazer nada. E o povo de Egito sofria com aquelas pragas e pressionava o faraó para que pudesse deixar o povo de Egito ir. Mas o faraó recusava deixar. O faraó negava deixar. E isso nos ensina algo tão importante. Diz mais, o faraó ofereceu um acordo que Moisés rejeitou. E coração, pois mulheres e crianças eram parte vital e inseparável da adoração e da comunidade de fé. Aqui a Bíblia diz que o faraó agora vai dizer mais para o Moisés, ele dá um acordo que vou deixar vocês irem, mas as crianças não vão. Agora aqui o Moisés ele rejeita, porque as crianças fazem parte da adoração. É importante que os pais encarregados de educação levem seus filhos e filhas para o Senhor, para adorar, para o culto e acima de tudo para glorificar a Deus. Então as crianças fazem parte da adoração, por essa razão que Moisés rejeitou. Diz mais, Ra era o principal deus egípcio, o deus Sol, e Toti era o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz. O faraó tentou negociar, mas em vão. Uma escuridão de 3 dias cobriu o Egito, mas os israelitas tinham luz. A separação não poderia ser mais clara. A Bíblia deixa claro, diz que os egípcios sofriam com trevas, escuridão que poderiam palpar, mas os egípcios tinham luz, mostrando claramente que na vida cristã, quando nós passamos por tribulações, angústia, pode nos faltar uma e outra coisa, mas Deus sempre está conosco e Deus estava com os israelitas, por isso que nada lhe faltava. Enquanto esse não tinha luz, os hebreus tinham luz. E diz mais, no entanto, independentemente das calamidades que atingiram a nação, o faraó continuou resistindo e não cedeu. Não conhecemos suas motivações mais profundas, mas em algum momento isso pode ter se tornado simplesmente uma questão de orgulho. Não importava as poderosas evidências e clareza de tudo o que estava acontecendo e que a escolha correta estivesse bem diante dele. Após um pouco de hesitação, o faraó não se submeteu à vontade de Deus. Aqui deixa claro que o faraó não cedeu por conta do orgulho. Ele se orgulhava, porque ele se sentia como um Deus e ele desafiava Deus. Por conta dessa atitude, por isso que ele sofreu. E diz mais, por outro lado, seus servos declararam, até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adore o Senhor, o Deus dele. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Êxodo 10, verso 7. Agora o povo clama ao faraó para deixar ir o povo de Israel para adorar seu Deus. Mas o faraó nega e o povo de Egito, agora ele começa a olhar a quem? Começa a olhar o faraó como um perigo para eles, porque ele se orgulhava, ele desafiava Deus, trazia tanto sofrimento para o seu povo. E diz mais a lição, esse é um exemplo marcante das palavras. Antes da ruína vem a sabedoria e o espírito orgulhoso precede a queda. Provérbios 17, 18. Irmãos, todo espírito de orgulho nos traz queda, nos derrota. E nós, como filhos de Deus, somos chamados, irmãos, a estudarmos a palavra de Deus, estudarmos essas lições, porque elas nos edificam. Lembre, os egípcios sofreram por conta da desobediência. Hoje nós somos chamados a obedecer a Deus, a buscarmos ao Senhor e, acima de tudo, entregarmos nossa vida ao Senhor. A Bíblia nos ensina que as escolhas que nós temos tido, as decisões que temos tomado, elas podem trazer consequências para nós. A Bíblia é clara, Deus julga todo aquele que Ele ama. Deus julga todo aquele que Ele chama de filho. E, acima de tudo, a palavra de Deus é clara em nos ensinar que Deus é sempre aquele que está do nosso lado. Todos nós colheremos aquilo que nós plantamos. E se nós plantarmos mal, colheremos mal. O povo de Egito e o faraó plantaram algo errado e colheram também coisas muito dolorosas e tristes. Cuidado com o que você planta. Cuidado com o que você tem feito. Olhe para Deus, busque o Senhor, entregue sua vida ao Senhor. Por isso, querido, hoje é o dia em que nós devemos nos arrepender e nos entregar ao Senhor. Antes que venham as pragas. Essas pragas todas que nós estudamos, elas vão se repetir nos últimos tempos da história da humanidade. A todos aqueles que não terem o selo de Deus e todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, sofrerão novamente essas pragas. Por isso, hoje temos a chance de aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal. Então, vamos aceitar para que nós possamos evitar essas pragas e não possamos ter consequências dolorosas como essas que aconteceram no Egito, o faraó e seu povo. Por isso, querido, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Apoie também o nosso canal a chegar aos 2.000 inscritos e também o seu like é muito fundamental porque ajuda bastante. Eu fico por aqui, um forte abraço, te vejo na próxima lição e tchau!